O mundo nunca falou tanto de Jesus. O nome dele está em filmes, séries, músicas, debates, em todo lugar. E ainda assim, o mundo continua perdido, ansioso e dividido. Talvez porque falar de Jesus seja fácil. Difícil é encarar quem ele realmente é. Porque, segundo a Bíblia, Jesus não veio para ser um símbolo religioso. Ele veio para exigir uma resposta. E a pergunta que atravessa séculos chega até você agora. O que você está fazendo com Jesus? O mundo se acostumou a ouvir o nome de Jesus. Ele aparece em discursos, em debates, em referências culturais e até em conversas casuais. Para muitos, Jesus se tornou familiar demais para parecer perigoso. E talvez esse seja exatamente o problema. Porque familiaridade cria a ilusão de que algo já foi resolvido, quando, na verdade, nunca foi encarado de frente. Saber quem Jesus é por alto não significa ter lidado com o que ele representa. E muito menos com o que ele exige. A Bíblia nunca apresenta Jesus como um personagem neutro na história humana. Desde o início, ele surge como alguém que desloca pessoas. Não apenas pelo que faz, mas pelo que provoca por dentro. Quem se aproximava de Jesus precisava lidar com perguntas incômodas. Perguntas que não podiam ser respondidas apenas com opinião ou tradição. Perguntas que tocavam identidade, direção e sentido. E essa mesma dinâmica continua acontecendo hoje. Vivemos em uma geração que evita respostas definitivas. Tudo precisa ser ajustável, flexível, revisável. Compromissos profundos assustam porque parecem limitar possibilidades. Só que Jesus nunca se apresentou como uma possibilidade entre muitas. Ele sempre apareceu como um ponto de decisão. Talvez você nunca tenha parado para pensar nisso com honestidade. Você respeita Jesus. Concorda com muito do que ele ensinou. Talvez até tenha crescido ouvindo histórias sobre ele. Mas existe uma diferença profunda entre admiração e centralidade. Entre reconhecer valor e permitir governo. Entre ouvir palavras e reorganizar a vida a partir delas. O erro mais comum não é rejeitar Jesus abertamente. É mantê-lo em um lugar confortável, onde ele inspira, mas não confronta. Onde consola, mas não redefine escolhas. A Bíblia mostra que esse tipo de relação nunca se sustenta por muito tempo. Quando Jesus caminhava pelas cidades, multidões o seguiam. Algumas por curiosidade, outras por interesse. Poucas por disposição real de mudança. E isso não acontece porque Jesus falhou em se explicar. Acontece porque a verdade, quando compreendida, pede resposta. O cenário do mundo atual deixa isso ainda mais evidente. Avanços tecnológicos não resolveram o vazio. Progresso social não curou a divisão interna. Mais informação não trouxe mais sentido. Continuamos tentando consertar o exterior, enquanto o interior permanece desorganizado. A Bíblia é direta ao afirmar que o problema não começa fora. Ele começa no coração humano. No lugar onde decisões são formadas antes de se tornarem ações. É por isso que Jesus não veio apenas oferecer um novo código moral. Ele veio tocar o ponto que ninguém consegue resolver sozinho. A distância entre o que somos e o que fomos criados para ser. Essa percepção cria um desconforto silencioso, porque se Jesus estiver certo sobre quem ele é, então ele não pode ser apenas mais uma referência espiritual. E, se ele não for quem disse ser, então não merece ser seguido nem como exemplo. Essa é a tensão que atravessa gerações. A história de Jesus mostra isso com clareza. Ele foi celebrado em momentos públicos e abandonado quando a decisão se tornou pessoal. Foi recebido com expectativa e rejeitado quando deixou claro o custo do caminho. Nada disso foi acidental. A presença de Jesus expõe o que está escondido, revela prioridades, mostra onde realmente está o centro. Talvez você esteja exatamente nesse ponto agora. Não em negação aberta, mas também não em entrega consciente. Existe um espaço perigoso entre ouvir e responder, entre concordar e decidir. É ali que muita gente permanece por anos. E permanecer ali cobra um preço. Não de forma imediata, mas gradual. Uma sensação de desalinhamento. Um incômodo que aparece nos momentos de silêncio. Uma fé que existe no discurso, mas não governa o cotidiano.
A pergunta continua viva. Ela não envelheceu, não perdeu força com o tempo. Quem é Jesus para você, não para a sua família? Para você, hoje. Porque essa resposta não define apenas crenças. Ela define direção. E é quando essa pergunta deixa de ser teórica que algo começa a acontecer por dentro. Uma inquietação, um conflito silencioso, uma clareza que não pode mais ser ignorada. É exatamente isso que o próximo capítulo aprofunda. O que acontece internamente quando essa pergunta finalmente encontra espaço para ser sentida, e não apenas pensada. Quando a pergunta deixa de ser apenas pensada e começa a ser sentida, algo muda por dentro. Não é um evento visível. Não acontece de uma vez, mas passa a ocupar espaço. A Bíblia mostra que esse sempre foi o efeito da proximidade com Jesus. Não pressão externa, mas confronto interno. Não imposição, mas revelação. As pessoas que ouviam Jesus raramente saíam indiferentes. Algumas se sentiam atraídas, outras desconfortáveis. O desconforto não vinha da falta de clareza, mas do impacto da clareza. Jesus não falava apenas ao comportamento, falava à raiz das decisões. E tocar a raiz significa mexer em estruturas que sustentam a forma de viver. Hoje, esse conflito aparece de maneira diferente, mas igualmente profunda. Vivemos cercados de estímulos, opiniões e informações. Isso cria a ilusão de movimento constante, quando por dentro tudo permanece igual. É possível acreditar em Deus, respeitar Jesus e ainda assim manter uma distância segura, uma distância que permite concordar sem mudar. Uma fé que existe no pensamento, mas não reorganiza a vida. Esse tipo de fé gera tensão interna, porque existe um desalinhamento entre o que se crê e o que se vive. A Bíblia chama de coração dividido. Esse estado não é neutro. Ele consome energia emocional, gera cansaço espiritual, produz ansiedade silenciosa. Talvez você conheça essa sensação. Você segue em frente, cumpre responsabilidades, ocupa o tempo. Mas, em algum ponto, percebe que está evitando certas perguntas. Perguntas que tocam escolhas, prioridades e direção. A Bíblia mostra que Jesus nunca ignorou esse momento. Ele não apressava respostas, mas também não suavizava o conflito. Quem queria seguir precisava lidar com o que estava sendo revelado. E aqui entra uma verdade importante. Transformação real não começa com grandes mudanças externas. Ela começa com clareza interna. Estudos sobre mudança de comportamento mostram que pessoas não mudam quando recebem mais informação. Mudam quando percebem que continuar do mesmo jeito tem um custo maior do que mudar. Espiritualmente, o princípio é o mesmo. Enquanto a fé permanece apenas como conceito, o conflito pode ser adiado. Quando a fé começa a tocar identidade, o adiamento se torna insustentável. Eu vivi esse processo. Durante muito tempo, Jesus fazia parte da minha fé, mas não ocupava o centro das minhas decisões. Eu conhecia os textos, entendia os princípios, mas evitava permitir que isso tocasse áreas específicas da minha vida. Não era rejeição explícita, era adiamento silencioso. Até que esse conflito começou a crescer, não como culpa pesada, mas como clareza incômoda. Algo dentro de mim sabia que continuar daquele jeito era confortável, mas não verdadeiro. Esse é o ponto em que muita gente recua. Não porque Jesus exige demais, mas porque ele revela demais. A Bíblia descreve esse momento quando afirma que a luz expõe o que está escondido. Não para condenar, mas para trazer verdade. E verdade sempre exige reposicionamento. O coração humano tenta negociar. Mantém partes da fé e protege áreas que parecem sensíveis demais para serem tocadas. Mas essa negociação tem prazo curto, porque viver dividido cansa. Existe uma diferença profunda entre esperar o momento certo e fugir da decisão. O primeiro envolve maturidade. O segundo envolve medo disfarçado de prudência. A proximidade com Jesus torna essa diferença evidente. Ela revela se a espera é confiança ou resistência. Talvez você esteja nesse ponto agora, sentindo que algo precisa mudar, mas ainda sem saber exatamente como. Com receio do que pode ser perdido, mas também cansado do peso de não decidir.
Esse conflito não é sinal de fracasso espiritual. É sinal de que a pergunta está funcionando. Quando Jesus se aproxima, ele não humilha, ele esclarece. E clareza nunca deixa as coisas exatamente como estão. A partir daqui, evitar a resposta começa a ter consequências. Não visíveis de imediato, mas reais. Um desgaste interno que se acumula com o tempo. É esse custo silencioso que a Bíblia expõe sem romantizar. E é exatamente esse ponto que o próximo capítulo enfrenta. O momento em que não decidir deixa de ser uma opção confortável e passa a cobrar um preço real. Existe um momento em que a falta de resposta começa a cobrar um preço. No início, parece apenas cautela. Com o tempo, transforma-se em desgaste interno. A Bíblia mostra esse estágio com honestidade. Não como rebeldia aberta, mas como adiamento. Gente que se aproxima, escuta, compreende e ainda assim não se move. Esse meio termo nunca se sustenta por muito tempo. Manter Jesus por perto, sem permitir que ele reorganize o centro, cria um tipo de tensão silenciosa. Nada explode, mas algo se desalinha. Hoje, esse processo é comum. É possível frequentar ambientes de fé, consumir conteúdo espiritual, concordar com valores elevados e, ainda assim, manter áreas intocáveis. Não por maldade, mas por medo do custo. Porque decidir envolve perda. Perda de controle. Perda de narrativas confortáveis. Perda da illusions de que tudo pode continuar igual. A Bíblia não suaviza esse ponto. Jesus foi claro ao dizer que ninguém consegue servir a duas direções ao mesmo tempo. Não por dureza, mas por realismo. Viver dividido consome forças. Esse consumo aparece de forma sutil, na ansiedade que não se explica, na culpa que insiste, na necessidade constante de controle. Talvez você esteja vivendo algo assim. Não um conflito escancarado, mas um cansaço acumulado. Uma sensação de estar sempre administrando tensões internas. O problema não é a dúvida. Dúvida faz parte do caminho. O problema é a paralisação disfarçada de prudência. Quando a decisão é evitada por muito tempo, o coração começa a se adaptar ao desalinhamento. E adaptação não significa cura, significa anestesia. A Bíblia mostra pessoas que ouviram Jesus por tempo suficiente para saber o que precisavam fazer, mas não o bastante para se mover. Esse estado gera frustração interna. A verdade foi vista, mas não abraçada. Existe uma frase que resume bem esse momento. O que não é entregue acaba governando. Aquilo que você tenta manter sob controle passa a controlar você. Planos, medos, imagens, expectativas. Tudo exige manutenção constante. É por isso que a fé dividida cansa mais do que a fé assumida. A primeira exige esforço contínuo para sustentar incoerências. A segunda traz alinhamento, mesmo com desafios. Esse é o ponto de maior tensão da caminhada. Não quando tudo dá errado, mas quando nada muda. Quando a vida segue, mas algo permanece travado. Na Bíblia, esse estágio nunca é o final da história. Ele é um limite. Ou a pessoa recua, ou atravessa. Aqui cabe uma palavra direta, sem acusação. Evitar a decisão não protege você. Apenas adia o inevitável. Isso não significa que a resposta precise ser perfeita, nem completa, nem pública. Mas precisa ser honesta. Existe um momento em que o coração sabe que continuar daquele jeito não é sustentável. Esse momento é silencioso, mas decisivo. Se fizer sentido, este é um convite simples. Pare de negociar internamente por alguns instantes. Posicionar. Porque toda caminhada verdadeira começa quando o meio-termo termina. A Bíblia mostra que, quando a resposta finalmente acontece, algo se reorganiza. Nem tudo se resolve, mas tudo ganha direção. É isso que o próximo capítulo vai mostrar. O que muda quando a fé deixa de ser uma ideia defendida e passa a ser um caminho vivido. Quando a divisão interna termina, algo muda na forma como a vida é encarada. Não porque todos os problemas desaparecem, mas porque o centro se redefine. E centro definido muda o peso das decisões. A Bíblia mostra que, depois da resposta,
A caminhada continua. Seguir Jesus nunca foi sobre um momento isolado, mas sobre direção constante. A fé deixa de ser apenas algo que se acredita e passa a ser algo que orienta escolhas. Esse é um ponto importante, porque muita gente imagina que o alinhamento espiritual virá acompanhado de respostas claras para tudo. Na prática, o que vem primeiro é coerência. Uma vida menos fragmentada, ainda que imperfeita. A fé amadurecida não elimina conflitos. Ela muda a forma de atravessá-los. A primeira mudança visível acontece na maneira como se lida com o tempo. Antes, o tempo era ocupado para evitar o silêncio. Agora, o silêncio começa a ser visto como espaço de clareza. A Bíblia mostra que os momentos mais decisivos raramente acontecem em meio ao barulho. Eles surgem em pausas, em caminhadas, em conversas simples, em instantes onde não há distração suficiente para fugir da verdade. Trazer isso para a vida prática significa aprender a criar intervalos conscientes. Não para se isolar do mundo, mas para se alinhar com aquilo que realmente importa. Silenciar não é parar a vida. É impedir que ela seja conduzida apenas por urgências externas. Outra mudança aparece na forma como pequenas decisões passam a refletir convicções profundas. A fé deixa de ser algo reservado para momentos religiosos e começa a aparecer no cotidiano. No modo de falar, na forma de reagir, na maneira de lidar com frustração, culpa e expectativa. Esse processo não é instantâneo, é construído, decisão após decisão. A Bíblia nunca apresentou o caminho espiritual como uma linha reta sem tropeços. Ela mostra pessoas reais, em processo real, aprendendo a alinhar prática e convicção. O foco nunca foi perfeição, mas direção. Existe também uma mudança importante na relação com a espera. Antes, esperar parecia perda de tempo. Agora, começa a ser visto como parte do amadurecimento. Esperar, nesse contexto, não é ficar parado. É continuar fazendo o que precisa ser feito sem a necessidade de controlar tudo. É confiar que o sentido se revela no caminho, não antes dele. Muita ansiedade nasce da tentativa de antecipar respostas que ainda não chegaram. A fé alinhada não elimina essa tentação, mas oferece um ponto de apoio mais estável. Outra transformação acontece na forma de lidar com erros. Quando a fé não ocupa o centro, o erro vira identidade. Quando o centro muda, o erro vira aprendizado. A Bíblia trata arrependimento como mudança de direção, não como punição permanente. Isso muda completamente a relação com o passado. O que antes paralisava passa a ensinar. Seguir Jesus não significa perder autonomia ou personalidade. Significa deixar de viver fragmentado. É uma integração gradual entre aquilo que se crê e aquilo que se vive. Esse alinhamento não chama a atenção imediata, não gera aplauso, mas constrói estabilidade interior. A vida continua exigente. Responsabilidades permanecem. Dúvidas surgem. Mas agora existe uma base mais firme. É isso que diferencia uma fé conceitual de uma fé vivida. A primeira depende de circunstâncias. A segunda sustenta o caminhar mesmo quando as circunstâncias não cooperam. Talvez você esteja começando a perceber isso agora. Não como uma grande revelação, mas como uma reorganização silenciosa. As coisas externas ainda são as mesmas, mas a forma de encará-las mudou. Esse é um sinal de amadurecimento espiritual, não espetacular, mas consistente. A Bíblia mostra que, a partir desse ponto, a caminhada ganha profundidade. Não porque tudo foi resolvido, mas porque o coração deixou de resistir. E quando a resistência termina, o processo avança. É esse amadurecimento que aparece no desfecho. Não como um final perfeito, mas como uma resposta que redefine a caminhada inteira. É para esse ponto que o último capítulo nos conduz. Toda a caminhada espiritual madura chega a dar um ponto de clareza. Não aquela clareza que resolve tudo, mas a que reposiciona o coração. É quando a pergunta deixa de ecoar apenas na mente e passa a orientar a vida. A Bíblia mostra que o encontro real com Jesus não termina em entusiasmo, termina em direção. As pessoas continuam imperfeitas, vulneráveis, em processo. Mas já não caminham sem saber para onde estão indo. Pedro viveu isso de forma muito clara. Quando declarou que Jesus era o Cristo,
nada se tornou simples de imediato. Vieram erros, medos, quedas e até negação. Ainda assim, algo fundamental já havia sido decidido. Esse é o sinal do amadurecimento espiritual. Não a ausência de falhas, mas a presença de um centro definido. Talvez você tenha esperado que, ao se aproximar de Jesus, a vida se tornasse mais leve rapidamente. Em alguns momentos, isso acontece. Em outros, o que surge primeiro é um confronto mais honesto com a realidade. E isso não é fracasso, é crescimento. A fé amadurecida não anestesia a dor. Ela impede que a dor governe. Não promete atalhos, mas sustenta o caminho. Aqui é importante reconhecer algo com sinceridade. Seguir Jesus não apaga o passado. Histórias continuam. Consequências existem. Processos levam tempo, mas o que muda é o lugar que essas coisas ocupam. O passado deixa de ser sentença e passa a ser referência. A culpa perde força. O medo deixa de conduzir decisões. A Bíblia trata arrependimento como mudança de direção, não como punição constante. Isso transforma a forma como a vida é reconstruída. Não com pressa, mas com verdade. Nesse ponto, a fé deixa de ser algo que precisa ser defendido o tempo todo. Ela passa a ser vivida. E vida vivida não precisa de explicação constante. Talvez você esteja em um momento em que ainda há perguntas sem resposta. Situações em aberto. Inseguranças reais. Isso não invalida a caminhada, faz parte dela. A maturidade espiritual não nasce quando tudo está claro, mas quando a decisão já foi tomada. Primeiro vem o sim, depois vem o processo. E esse sim não precisa ser público, dramático ou perfeito. Precisa ser honesto. Existe uma pergunta que atravessa toda essa história. Ela aparece nas palavras de Pilatos quase de forma casual, mas profundamente humana. O que farei de Jesus chamado Cristo? Essa pergunta não pertence ao passado. Ela pertence a você, aqui, agora. Não é uma pergunta sobre religião. É sobre centralidade. Sobre quem orienta escolhas quando ninguém está observando. Sobre o que sustenta o coração quando as respostas não vêm rápido. Talvez você já tenha construído muita coisa por fora. Ou carregue uma fé antiga, respeitada, herdada. Talvez tenha adiado essa resposta esperando um momento melhor. Mas a Bíblia mostra que a verdade não espera o cenário ideal. Ela encontra a pessoa onde ela está. Aqui vai um desafio espiritual simples e prático. Nada simbólico, nada performático. Nos próximos dias, separe um momento real de silêncio, sem tela, sem distração, sem pressa. E faça essa pergunta com honestidade. Jesus ocupa o centro das minhas decisões ou apenas acompanha minhas escolhas? Não responda rápido. Não se explique. Observe. Esse exercício não é para gerar culpa. É para gerar clareza. E clareza sempre precede transformação. Se fizer sentido, dê um passo concreto. Pequeno, mas consciente. Uma decisão alinhada com aquilo que você diz crer. Não para provar nada a ninguém, mas para alinhar o coração com a direção escolhida. É assim que a fé deixa de ser discurso e se torna caminho. Aqui, na Palavra de Deus, a missão não é entregar respostas prontas. É criar espaço para encontros reais entre a Bíblia e a vida. Entre a verdade antiga e os dilemas atuais. Se essa mensagem falou com você, não como emoção passageira, mas como consciência despertada, continue caminhando conosco. Esse canal existe para lembrar que você não está sozinho no processo. A pergunta já foi feita. A resposta está em construção. E o caminho segue aberto. A decisão, como sempre, continua sendo pessoal.